da estrutura educacional, o ensino brasileiro. Então, eu agradeço já a todos pela participação, pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento. Temos aí vários ex-alunos, professores, pessoas da comunidade participando. Isso é muito legal. Obrigado. Então vamos lá. Na estrutura educacional brasileira, nós vamos falar basicamente das tendências, que são dois grupos de tendências no Brasil: as tendências liberais e as tendências progressistas. Então, dentro das tendências também tem, vamos dizer assim, vários pontos que a gente tem que observar. Podemos dizer assim, alguns paradigmas, né? E também nós temos a questão estrutural legal. Então, as leis. Basicamente, nós temos de 61 a 4.024, a Lei da Educação. Temos a Lei 5.692, de 71. E temos também a Lei de 96, que é a 93 e 94. Então, vamos observar. Então, essas tendências liberais, a escola tem a função de preparar os alunos para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais. Então, aqui é estimular sempre o aluno e o seu potencial, desenvolver esses potenciais de uma forma individual. Então, nós temos ali a primeira, a tradicional, primeiro paradigma, ou vamos dizer assim, uma subvertente. Tradicional, o professor é o centro do processo ensino-aprendizagem. No 2, podemos apontar a escola nova, questionava ao modelo tradicional de educação, enfatizando uma postura mais ativa do aluno, colocando-o no centro do ensino-aprendizagem. Aqui já temos uma diferença, mesmo sendo uma tendência liberal, ou tendências liberais, tem essa diferença. A tradicional, o professor centro, e na escola nova, o aluno centro do processo. A terceira trata da questão chamada tecnicista, trata do aprender a fazer. Então aqui é um pensamento que os alunos eles tinham que aprender fazendo. Então, também temos as tendências progressistas, buscam a transformação social, evitando sua reprodução. Então nós temos a libertadora, a libertária e a histórico-crítica. A libertadora, ela dá ênfase ao não formal. A libertária favor do autogerenciamento. Então, quer dizer, os alunos, eles não têm alguém que está conduzindo o processo, geralmente. Então, os alunos, eles são os condutores junto com os professores. E o terceiro das progressistas, tendência progressista, é histórico-crítica. A interação entre o conteúdo e a realidade. Então, esses são as tendências pedagógicas. Então, tem dois grupos, como falamos. As liberais, a primeira tendência liberal, e a outra são tendências progressistas. Em relação às leis, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, define e regulariza o sistema de educação a partir da Constituição. Então nós temos cada lei, por exemplo, 4.024 de 61, ela está baseada na Constituição Federal de 46. A 5.692, ela está baseada na Constituição de 67. E a 9.394/96, ela está com base na Constituição de 88.
Então isso é muito importante. E também é interessante observar que as constituições no Brasil, elas também têm uma certa influência externa, às vezes da Europa, dos Estados Unidos, ou agora a última de 96, de vários países, podemos dizer até, a gente fala da Organização das Nações Unidas, né? Então tem base nessa, como nós estamos num período assim, de globalização, ela tem essa tendência. Bom, a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela se diz assim mais conservadora, tradicional, clássica. O professor ensina, o aluno aprende. É mais ou menos essa visão que se tem hoje dessa primeira lei de 61, que se diz mais tradicional, clássica. A segunda LDB 5692 de 71 destaca o ensino do primeiro grau obrigatório dos 7 aos 14 anos. Prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais, e estabelece 180 dias de trabalho efetivo na escola, trabalho dos alunos e professores, principalmente no caso para o professor. Nessa lei também tinha algumas especificidades que eu vou mostrar aqui, tentar mostrar aqui. Então, existia eu me formei em 84, 85 recebi essa carteira do Ministério, né? Então, o Ministério da Educação forneceu essa carteira, os professores tinham essa carteira, que na realidade é um registro de professor do MEC. Acredito que conseguimos observar. Então, essa lei 5692, nós de geografia fazemos uma crítica, porque, como vocês observaram ali, eu poderia lecionar geografia no primeiro e segundo grau, e também poderia lecionar estudos sociais, que eram na ocasião o SPB, Educação Moral e Cívica, História. Então o professor que tinha essa carteira, o professor formado nos anos 80, que tinha essa carteira, habilitação, então, para trabalhar com estudos sociais. Então, estudos sociais não era exatamente era basicamente no primeiro grau. Então, só uma curiosidade, mas também isso foi motivo, assim, e até hoje, para a gente falar da geografia. Quer dizer, a geografia, ela foi, alguns professores, alguns analistas dizem que foi deixada para segundo plano, mas isso, aqui nesse espaço, nós não vamos discutir essa questão.